Essa série vai abordar as parábolas de Jesus. Vocês sabem o que são parábolas? Então, crianças, parábolas são histórias contadas fazendo comparação para tornar mais fácil a gente entender, tá certo? Então, crianças, para começar a parábola de hoje, eu gostaria de saber se você já plantou alguma sementinha. E outra coisa era que eu queria saber se vocês sabem que pequenas sementinhas podem se tornar grandes árvores, como por exemplo a macieira, a laranjeira, o cajueiro. Todas essas árvores grandes vêm de pequenas sementinhas. A Bíblia conta, lá em Mateus 13, do versículo 1 até o versículo 9, que Jesus reuniu uma grande multidão, eles estavam numa praia, para começar a contar uma série de parábolas. A primeira parábola que ele contou foi sobre um semeador. Vocês sabem o que é semeador? Semeador é alguém que espalha a semente. Então, crianças, esse semeador que Jesus usou para contar essa parábola, ele plantou a semente que ele tinha em 4 tipos de solo. As primeiras sementes, elas caíram à beira do caminho. Ele estava andando e sem querer essas sementes caíram. E aí, sabe o que aconteceu? Vieram aves e colheram essas sementes, comeram essas sementes. E aí elas não tiveram como desenvolver e dar grandes árvores. O segundo solo foi no meio de pedras. E como no meio das pedras tinham buracos, essas sementes caíram lá dentro e começaram a crescer. Só que não era um solo apropriado. E aí, quando bateu o sol, elas não tinham conseguido criar raízes. E aí, essas plantinhas secaram. O terceiro solo foi no meio dos espinhos. Só que, como vocês sabem, espinhos são muito afiados. E aí, eles acabaram sufocando essa sementinha. E ela não conseguiu nascer também. E o quarto solo foi numa boa terra. E aí, nessa terra, a semente conseguiu crescer e dar bons frutos. E esses frutos conseguiram produzir outras árvores e mais outras árvores, e aí ficou uma grande plantação. Então, crianças, o que Jesus quis dizer, afinal, com essa parábola? Primeiro, a gente tem que entender que a semente que esse semeador estava espalhando era a palavra de Deus. E aí, a gente vai conseguir compreender esses tipos de solo. O que eram eles? Os solos são o local onde a palavra de Deus vai entrar, ou seja, o nosso coração. E aí, cada solo, vocês puderam ver que a semente cresceu de forma diferente e até, às vezes, nem chegou a crescer. Então, o primeiro solo significa aquelas pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, porque aí vem o vento, aí vem as aves, aí qualquer coisa pode tirar elas de perto de Deus. E aí, elas não dão importância à palavra de Deus. O segundo solo são aquelas pessoas que até podem receber a palavra de Deus com alegria, que podem querer aprender sobre Jesus, mas aí, por um tempo passar e elas não terem buscado de verdade, elas podem deixar isso para lá. E aí, elas não podem crescer, porque elas estão distantes de Deus. E distante de Deus, a gente não tem como ter vida feliz. O terceiro solo é aquele coração, aquela pessoa que deu mais importância a outras coisas. Como, por exemplo, para vocês, pode ser uma brincadeira, como videogame, ou uma boneca, ou uma bola, ou até os amigos e a família. Por dar mais importância a essas coisas, a gente esquece que o mais importante de tudo isso é a palavra de Deus. E aí a gente acaba sendo sufocado e ficando distante de Jesus. O quarto solo são aquelas pessoas e até aquelas crianças que entendem quem Jesus realmente é, o quão a palavra de Deus é boa e agradável. E aí, elas entendem, depois disso, o que Ele quer da gente. E aí, sabe o que elas passam a ser? Semeadores também da palavra de Deus. E vocês lembram que aquelas árvores lá no começo que Tia Lelê falou? O cajueiro, a laranjeira, a macieira, eles dão frutos muito bons e gostosos, não é? Nós também, quando nos tornamos filhos de Deus, podemos dar bons frutos. E esses frutos vão ser capazes de deixar outras pessoas conhecerem também a palavra de Deus. Então, você, através de sua obediência, através do seu amor por Jesus, pode fazer com que outras pessoas venham a conhecer Ele também. Então, crianças, o que Tia Lelê quis dizer com toda essa história é que nessa parábola de Jesus, a gente pode entender
que para a gente dar os bons frutos, a gente precisa realmente entender o plano de salvação. Se você nunca ouviu essa história, você pode voltar à série anterior, que vai tratar de 5 cores que cada uma delas representa uma história muito importante. E quando a gente entende e aceita essa mensagem no nosso coração, a gente vai poder ser semeadores da palavra de Deus. Então, crianças, o versículo de hoje se encontra lá em Mateus 13, no versículo 8, que diz assim: Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Então, crianças, na lição de hoje vocês vão precisar de um potinho, de algodão e de feijões. Com isso, vocês vão fazer uma plantação de feijão. Vocês vão colocar o algodão e aí, depois de colocar esse algodão nesse potinho, vocês vão colocar quantos feijões vocês querem. Pode colocar 1, 2, 3. E aí, depois coloca outro pouquinho de algodão em cima e vão molhar com água. E todo dia vocês vão precisar fazer aguar com essa água. E no final, vocês vão ver que vai dar uma plantinha de feijão. Crianças, eu tô com muita saudade. Espero que vocês estejam bem. Se cuidem. Tchau!